E aí, tudo bem com você? Tudo bem comigo, professor. E, galera, hoje nós vamos iniciar a nossa aula 9.1, Tatá. Manda um beijo pra essa galera, Tatá. Vamos aqui, então, começar a nossa aula 9.1. A professora dá uma olhada. Cadê a colinha da professora? Tá bem atrás dela. Meu Deus, olha aí, prof. Gente, então vamos lá pra gente começar. A gente tá falando sobre piscicultura e hoje nós vamos falar e focar um pouquinho mais sobre os sistemas de criação desses que são, assim, paixão aqui no nosso estado, né? Fora o gado, tem os peixes. E o pessoal gosta muito, não é verdade? Tanto para se alimentar, quanto para criar, quanto o turismo, né, professor? O turismo, você está tocando nesse assunto. Agroecológico envolvendo como pano de fundo a criação de peixes. É verdade. Então vamos lá? Joga para nós. Aí. Sistema de criação de peixes. Então a gente vai falar do sistema de tanques. Nós havíamos conversado na última aula, Tatá, sobre piscicultura de forma geral. Isso. O que é piscicultura? Criar peixe, né? Eu posso criar peixe para vender filhote, eu posso criar peixe para vender para engorda. E também eu posso, não é só peixe de comer, é peixe de ornamentação também. E aí nós estamos falando por cima, por trás, sobre mercado, quantidade, quais são os sistemas, nós não tínhamos aprofundado. Então a aula de hoje, meus queridos, é os tipos de sistemas e reprodução. Vamos lá! Feito! Para a aula de hoje... A habilidade dessa aula, nós temos a habilidade 4. Reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão vivida ou reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e ou processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares e de simulação e realidade virtual, entre outros. Sistema de tanques. O que é isso? O professor falou na última aula lá sobre a implantação daquelas grades, daqueles sistemas lá no meio do rio. Ou que podem ser dentro de áreas fora do rio também, né, prof? Verdade. Implantação aí vai depender do quê? Do seu planejamento, da sua observação e análise da sua propriedade. Então, olha só, meus queridos. Atividades relacionadas à piscicultura no Brasil se devem, entre outros fatores, à alta capacidade hídrica. Há muitas dessas atividades acontece em propriedades rurais comuns, que têm açudes ou represas nos seus limites. As mesmas acabam sendo um bom complemento aos demais negócios. Por exemplo, aquilo que você estava falando da questão de conhecimento do planejamento na sua área, na sua propriedade, você falou, destacou lá a questão da criação das abelhas, né? Sempre tem que ter 1 quilômetro a presença de recurso hídrico. Para peixes é a mesma coisa, você vai analisar a propriedade. Eu estou querendo comprar uma propriedade, eu ainda não tenho, eu vou adquirir. Qual é a minha intenção com essa propriedade? Perfeito, Tatá. E, Tatá, por exemplo, né, você está vendo que a sua propriedade tem um potencial para a criação de piscicultura. Aí, é que aqui no texto, né, onde é que está? Tá. Essas acabam sendo... muitas das atividades, eu vou sublinhar isso, é verdade. Muitas das atividades... Que susto! Foi um latinzinho. Aqui, ó. Muitas das atividades são de piscicultura, elas servem somente como complemento na propriedade. Né? É porque ele comprou, ele não pensava em criar peixe. Sim. Mas depois, ele está criando outra coisa, mas ele viu a possibilidade. Muitas vezes, a agricultura familiar não inicia por causa do investimento, né, o capital. Ele tem um pouco Jefferson. Ele tem o recurso hídrico, mas para fazer o desvio de forma correta, para fazer o tanque, o escavamento, né? Ou ele vai tentar fazer tanque suspenso. Não, o investimento. E aí, quando ele faz essa estrutura, ele pode conciliar isso juntamente com a apicultura. Por quê? Porque a apicultura precisa de água. Sim. Então, casa as duas associações. Tanto para investir em apicultura como para investir em piscicultura.
Perfeito. Então, não, é só para entender uma coisa aqui. Volta lá. Isso que está sublinhando. Quem vai dar a cara se é uma coisa complementar é a dinâmica do processo, tá? Muitas vezes você inicia como um complementar, mas ela pode ser protagonista depois. Sim. Desenvolver, é isso. Com certeza. Tá? Vem acompanhando todo o trabalho que você está fazendo, né? Podemos destacar como vantagens da piscicultura no Brasil, tá, galera? Então, você está incluso aí. Tem produtividade elevada por área, utiliza pouca mão de obra, é a atividade promissora para suprir a demanda alimentar. Então, como o professor sempre fala aqui, quem planta, cria produto, enfim, você tem que ter esse feedback aí. Sabe, né? Tabita, eu sempre tenho essa preocupação. É assim, olha, para iniciar, o foco é a subsistência da família da agricultura, né? Da família rural. Eu não vou falar rural porque aí vai envolver tudo. Tanto a parte de plantar como a parte de criar. Certo. Então, primeiro é a sua subsistência. Quando você observa o potencial de ampliação, o que é essa ampliação? É aumentar a criação? Também, mas a ampliação é que o produto não seja somente para você consumir, mas para você vender. E vender para ganhar dinheiro, professor, não pensa assim não, meu querido. É vender para manter a sua criação, para você comer a sua criação. Sim. Subsistência. Aí, quando você aumentar mais o subsídio, você vende. Certo. Vende, não para manter. Vende para você ter recurso financeiro. Aí, se ele começou com essa pegada de subsistência, aí ele viu que ele tem potencial, que ele quer investir nisso aí ele vai pensar em analisar o que a comunidade ou o que o comércio local está precisando, ele necessita ou ele exige. Aí ele vem com a espécie, ver se ela vai estar se adequando a criação à sua propriedade, né? Eita, tá. E com isso, é aos poucos, né? É bom quando isso acontece rápido, mas olha só. Ele vai começar a sair do patamar de produtor, de criador, e ele vai começar a ele vai começar a gerar renda, gerar emprego. Porque isso aí, independente de qual sistema, gera mão de obra. Com certeza. Porque quem é que vai lá? Quem é que vai lá lançar a rede? Quem é que vai lá? Se ele vai aumentar a produção, uma coisa é mão de obra para executar familiar. Familiar. É o pai, é o filho, é a filha. O sobrinho. Entendeu? Agora, quando aumenta para vender, ao mercado tem uma demanda. E a demanda requer o quê? Prazo. Aí ele gera emprego para a comunidade que está próxima. Entendeu? Verdade. Tem mercado consumidor crescente, ou seja, aquele foco que a gente falou ali, né? Não causa grandes impactos ambientais. Então, essas são as vantagens da piscicultura no nosso país. Mas tem tanque de rede. Tá lá, o tanque de Exatamente. Os tanques redes são ideias aos produtores que temem ataques de predadores. Se fabricados com telas de arame, esses tanques não permitem a aproximação de predadores, além de evitar a fuga dos peixes cultivados internamente. Possibilita a criação de peixes em grandes reservatórios de águas, rios e mares, além de permitir o confinamento de uma grande quantidade e peso de peixe por metro cúbico. Eita, tá. Por que tá falando disso? Né? Porque você vai criar peixe, você não pode ficar refém. Meu Deus. Não pode ficar refém do que cria a levinocultura. Porque senão você tem que saber, para criador, família, ele tem que produzir seu peixe e produzir seus filhotes. Certo. Então, é um investimento que você está dentro de um galpão. Quando você planta horta, essas coisas, não é igual a gente faz aqui em casa, não. Você vai no supermercado, aí você compra aquele saquinho de alface para plantar alface. Ou então você compra... Você já percebeu, tá vendo? Vamos aqui. Eu gosto. Você tem que aparecer quando a gente discute um pouquinho. Sim. Ei, galera, vem para nós.
eu estou fazendo um paralelo, tá bom? Eu estou fazendo um paralelo com a minha base na mão, presta atenção. Estou fazendo um paralelo com a base na mão. Ninguém tinha pensado. Pessoal, é que tem que se preocupar que muitos podem ser alguns estudantes, não são filhos de produtores. Né? Eles estão entrando nessa área agora. E os mesmos filhos de produtores podem não ter essa visão. Mas, por exemplo, o pessoal da cidade, quando quer plantar alface, essas coisinhas, vai no supermercado e compra aquele chás. Obrigado. Compra, aí acha que é assim, vai lá na terra, né? Você faz sua caixinha, outro pega a madeira, faz uma caixinha e planta assim. Quando você é produtor, tem que ter um galpão. Um galpão aberto e coloca dentro da sementeira. Por quê? Porque esses produtos chamam muita atenção dos pássaros, dos insetos, entendeu? E aí cai a produtividade. Chicória, tu vai no mercado, antigamente, como é que tu... Vamos ver a percepção da Tatá. Eita, que agora isso é sem preparo. Tatá, vai ao supermercado, me descreve a chicória. Me descreve? É sim. Poxa, gente, o cheiro é... Não, descreve a estrutura. Tá dentro dos... É como se fosse uma alface. Não, diferente. O alface, ele vem com a raiz. Vem sim. O alface vem com a raiz. Só as folhinhas. O alface vem com a raiz, porque o alface, depois de um determinado desenvolvimento, a raiz serve como manutenção. É tipo como uma coisa para... Como é que fala que segura ele vivo? Segura vivo? Para manter... Conserva. É tipo conservar o alface. Certo. Abacaxi. Por que eles vendem abacaxi com a coroa? Porque se tirar a coroa, ele começa a entrar em processo de decomposição. Então, é uma forma de... Manter. Isso. A chicória, antigamente, vinha com a raiz. Nós conseguimos pegar, cortar e plantar, porque ela se ramifica. E é rápido. Aí agora, eles tiram para não deixar a gente. É por isso que eu tô falando desse negócio. Não tinha observado isso. Mas é aí, por exemplo, por isso que eu tô falando esse negócio de... o produtor não ficar refém. Sim. Vai viver um cotão. Ele produzir seu próprio. Só que quando ele produz, ele tem que ter um galpão. Tem que ter estrutura para Por poder... quê? Porque pássaros... Sabe que pode atacar os alevinos, grande maioria das vezes? Libélulas, que vão lá e pegam os bichinhos que é pequeno. Então, você tem que ter uma estrutura, caixa de água, não é aquelas caixas de água azul, né? Você tem que ter aquilo para poder criar eles até que eles estejam no bom tamanho para deixar de ser preso e ser predador. E matar as larvas das libélulas. Muito bonito aquele pássaro. Eu tô falando assim porque eu tô tentando lembrar. Aquele pássaro branco do bico fino. A gente vê aí, nessas épocas... A garça. Eu tô lembrando. Também. E essas garças, elas atacam. Sim. Então, eu tô falando assim, para quem tá entrando agora nessa área nossa aqui, tem muito estudante, alevino, né? Esse processo de você montar... Não pode ser dentro do tanque escavado. Tem que ser no galpão, em caixas. Aí eu tô fazendo essa... Vem mais pra cá. Eu tô fazendo essa comparação, analogia, porque muitas pessoas, quando vão pro supermercado, esquecem, é verdade. O alface não tem como você plantar de novo, mas a raiz está ali só para conservar ele. Os outros que você pode fazer por brotação, chicória, agrião, eles cortam tudinho. Entendi. Aumenta a tela, diretor. Se deixar eu falar, quem fica pra viagem? Joga lá. O manejo dos peixes nesse sistema torna possível ações mais rápidas e assertivas. Eis algumas vantagens desse manejo em tanques rede. Acompanhamento do desenvolvimento, você consegue observar mais facilmente esse desenvolvimento dessas fases. Porque quando não está no tanque, tá lá, já está no tanque, no solo, aquele que a gente faz, aquele açude, não tem como tu acompanhar. Mas tem como. Como é que é? A cada 15 dias tem que pegar toda peãozada, passar a rede para ver. Aí, analisar. Amostralmente, você pega uma quantidade, pesa, aí pega uma quantidade, e você vai comparando o peso, ver se eles estão engordando, se não estão. No tanque, né, de
água que a gente... Você consegue pegar por amostragem o indivíduo e pesar. Pum! O indivíduo e pesar. Você marca ele para saber quanto é que ele está ganhando. Perfeito. Identificação de eventuais doenças, dando início aos tratamentos com mais agilidade. Como a gente falou lá na criação de bovinos, a questão do sistema intensivo facilita isso, né? A observação, detecção e rapidamente agir para combater algumas eventuais doenças. Percepção de problemas alimentares e comportamentais, alguns que estão meio estressados, começam a fazer comportamentos ali de morder os outros ou não deixar os demais se alimentarem da quantidade devida, enfim. Se o tanque for de poliéster e sem nós, evita que os peixes se machuquem em momentos de estresse, como a gente falou. Gente, até os bichos se estressam, sim, senhor. Porque eles se desenvolveram muito, tem pouco espaço, eles vão brigar por comida, vão brigar por tudo. Ei, Tatá, sabe, a gente pensa que não tem nada a ver. Comentando aqui, viu, galerinha? Porque tem muito estudante aqui que é da área rural. Isso. Dá uns apagões. Não, como é que chama na biologia? Dá uns gap. Uns gap. Beleza, da genética. Uns gap. O que eu quero falar aqui? Professor, eu quero ser zootecnista. Zootecnista. Dentro da zootecnia, eu enrolo para falar, né, tá? Porque eu não fui direto, eu não sei, devo ter de estudos. O zootecnista tem uma especialização chamada genética comportamental, mas não é a genética, é comportamento animal. Sim, eu amo, hein? Eu gosto comportamento animal é muito 10. Que eles utilizam esse estudo para melhorar a convivência, viabilizar é melhor, eu gostei desse termo, viabilizar a criação dos animais, para não causar estresse. Como é que a gente sabe que aquilo causa estresse no animal? Através do estudo comportamental é feito na zootecnia. Claro, pode ser feito em qualquer outro lugar, mas, por exemplo, se alguém tiver querendo interesse de fazer zootecnia e sabe, poxa, professor, eu gosto desse lado comportamental e achava que eu queria estudar psicologia para comportamento humano, mas não. Para melhorar a dinâmica do comportamento animal. Por exemplo, quando a gente começou a unidade, nós falamos sobre os sistemas SAFs. Uma das propostas do sistema é a melhoria da qualidade de bem-estar animal, gente. Hoje em dia, todos os tipos de criações, eles estão o foco, além de ir para a parte ecológica, de sustentabilidade, isso está associado ao comportamento e à melhoria na qualidade de vida desses animais, perfeito. Tá? Vamos lá, continuar nesse lado, porque o comportamento dos macacos, né, das aves, para você potencializar. Por exemplo, quem faz criação é bom falar disso, porque muitas vezes as pessoas acham que isso é muito agressivo. Em suinocultura, porque a gente está falando de comportamento animal, nós estamos falando de comportamento animal, Tatá, dentro de um sistema de criação, onde a modificação é feita onde? No ambiente. Sim. Você modifica, não é modifica, altera. Mas você viabiliza que aquele ambiente que é semelhante ao ambiente natural, obrigado, Tatá, venha amenizar o potencial estresse durante o processo de criação. Então, eu estou mexendo no ambiente artificial que tenta ser mais próximo do natural. E quando isso não é possível? Essa modificação é feita no animal. Exemplo, suíno, né? É feito o corte de 1/3 da cauda. É feito um corte de 1/3 da... Por que eu estou falando isso agora, Jéssica? Porque o assunto agora é essa viabilidade de adaptação. Quando não é feito no ambiente, aí as pessoas acham agressivo, mas não é. No animal. Para tentar amenizar o estresse que esse animal poderia passar, né? Isso. Tem todo um estudo, por exemplo. Só que isso é feito quando o bichinho é filhote, ele não lembra. Igual criança. Eita, comparação. Igual criança, né? É comportamental. A gente já espera que a menina queira furar a orelha. Então, se faz isso com criança, para quando ela não estiver, fica causar algum trauma, medo ou ansiedade. Perfeito. Agora, o animal, depois você corta, por quê? Porque se você não coloca o ambiente retangular, onde nós colocamos, dependendo da raça, de 5 a 7 animais, o rabinho
quando balança, ele tem uma penugem. A modificação do porco ele tem uma penugem. E essa penugem, eles são muito arteiros, eles são muito brincalhões, ativos. Aí eles ficam puxando um rabo do outro. O que pode causar? Feridas. Aí é sangue. Aí isso estimula o instinto animal de morder por causa do sangue. Sim. Então, para não chamar a atenção, na hora que está aquele pelinho cheio de coisa, já corta. Perfeito. Para não acontecer isso. A gente vai ver em vários outros. Porque tem alguns peixes que a gente também faz essas adaptações e não é no ambiente, é no animal. Beleza, para minimizar esse comportamento. Tanques-rede é um conjunto flutuante que permite confinar os peixes. Me lembrei de outra. Nós achamos algumas vezes muito, né, um que não é feito, né, mas é no ambiente, mas é feito no animal. Aquelas argolas, que é muito utilizada mais em touro do que no boi, para poder fazer o manejo dele, de direcionar ele para os lugares. Certo. Tá? Então, ele permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até atingir o peso ideal para comercialização. Essa é uma imagem do tanque de rede. Mas aí temos que lembrar aí, tá, galerinha? Vocês viram isso? Olha só. Por exemplo, vocês viram? O tanque de rede, ele é colocado, ele é posto dentro de um ambiente onde você não muda, Tatá. É no rio. Certo. Aí tem que lembrar que a comida vem da onde? Vem dos fitoplânctons, zooplâncton. Então tem que ser também tem a ração, né? Que eles também recebem. Sim, mas você lembra que aí aqui a ração nesse momento serve como suplemento. Tem que lembrar, como é que a gente chama? Vou lembrar. Uma coisa é a nutrição animal, a base da nutrição animal, e outra coisa a gente chama de, como é que acabei de falar? A ração é um suplemento. Uma hora a ração é suplemento, outra hora a ração não é, ela é o alimento. No sistema tanque de rede, onde a água, o peixe tem que estar adaptado àquele ambiente, a ração fica como suplemento. E aí, claro, a gente tem, onde que é a base? Essa base aqui que vocês estão vendo é por aqui, pessoal. Que a gente pega, Tatá, tem uma portinha aqui, que eu não sei, mas para mim, se eu não estiver enganado, pode ser aqui, ó. Eu acho que esse triângulo aqui é a portinha que abre, ó. Porque ela está mais baixa. Abre essa portinha e você coleta o animal. Aí, quando você coleta esse animal, você faz um peso amostral. E que pode acontecer? Pode ser que nesse aqui, ó, o desenvolvimento tá ok. E nesse o desenvolvimento não tá bom. Sim. Aí tem que tomar cuidado, porque a grande maioria disso é o quê? Parasita. Não é nutriente, é parasita. Porque todos estão recebendo da mesma forma o alimento que está passando pelo rio. Fica mais fácil a gente observar qual. Aí a gente lembra da corrente, né? A correnteza aqui e aqui pode ser diferente. Porque depende do centro, né? Do eixo do rio. Enfim. Vamos lá. Consta de uma estrutura flutuante, onde são fixadas as gaiolas, como vocês estão observando, tem aquelas boiazinhas, né? Construídas em telas de polietileno e tubos de PVC que lhe dão a forma e tamanhos desejados. A fixação deste conjunto é feita por meio de poitas e de concreto ou ferro presas ao tanque por cordas de nylon ou cabos de aço. Precisa estar fixo ali, senão não vai embora, né? O cultivo de peixes em tanques rede é classificado como sendo um tipo intensivo. Tem várias formas. Considerando o grau de tecnologia empregado, a alta densidade dos peixes utilizados e o manejo alimentar, como o professor bem destacou. Por exemplo, se for a ração, pode ser um alimento em si ou pode ser um suplemento. Feito obrigatoriamente com ração balanceada e que atenda às necessidades nutricionais das espécies cultivadas. Quer falar alguma coisa desse? Só lembrando que nesse sistema, Tatá, por exemplo, a levinagem, tem a fase de alevina, a fase jovem, adulta e engorda. Ela pode estar assim, cada caixa dessa. Aqui é uma, aqui é outra, entendeu? Entendi. Aí, mas você está vendo aqui, ó, vamos lá, deixa eu apagar aqui só para poder lembrar. Aqui, ó. Daqui para cá, desculpa, a cada duas. Depende do dono, né? Só que, ó, é a cada duas, ó, tá vendo? Aqui é uma. São 4. Uma aqui e 2 aqui, entendeu? Ó, aí daqui para cá mais 2. Ó, mais 2. Tá vendo isso aqui? Isso é a separação. Aqui não tem nada, tá? Ó, isso aqui não tem nada. Aqui nele também não tem nada. Tem que ter o distanciamento. Esse distanciamento, tá?
Tá? Mas aí vai depender dentro do sistema de rede. Quer ver? Volta o slide, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Onde é que tá o distanciamento? Ó, são 4, tá? Aqui a gente pensa que não, mas ó. Um quadradinho, 2, 3, 4. Certo. Tá? Olha, por que eu não faço direito? Calma, deixa eu apagar. Aqui, ó. É um quadrado. É um quadrado. E cada quadradinho desse é um. E ainda tem esse espaço aqui, tá. Ah, porque eu acho bonito. Não. É porque a área ocupada toda tem uma técnica, um cálculo que a gente fala que que a gente deixa esse espaço de viabilidade. Isso é lá na frente. Já foi estudado, já está sendo implementado, porque é assim que tem que ser. Para esse sistema, você vê que isso aqui é um lago. Certo. Agora volta lá para o outro. Isso aqui já não é um lago. Aí tem toda uma dinâmica diferente. Para o outro, esse aqui também, ó. Tá? Pode ficar junto, mas aí tem que ter esse espaço. Perfeito. Utilização de massas de água inaproveitáveis para piscicultura intensiva. Utilizando os espaços disponíveis, como o professor destacou, e adequados nos reservatórios para a instalação de tanques-rede, a produção de pescado é multiplicada e contribui para a finalidade dos reservatórios, que essa finalidade sejam múltiplas, tá? Produtividade, essas são as vantagens dessa instalação. Produtividade elevada. Isso é outro... desculpa. Esse professor, não entendi. Já mostrou uma coisa que está colocando dentro do galpão, é quando a sua propriedade não tem viabilidade hídrica. Aí você dentro de um galpão, você vê que é um galpão parecendo uma estufa, ele tem que ser todo aberto, aí é aqueles tanques feitos mesmo de caixa d'água, tá? A viabilidade... mas de onde vem essa água, professor? Aí nós vamos ver sobre viabilidade de poços artesianos, que ele tem que passar por um puta de um filtro para controlar pH e temperatura dessa água. É praticamente impossível alimentar a população de peixes de um reservatório, porém, com a utilização de tanques de rede, podemos confinar uma quantidade adequada. Pessoal, só para lembrar, que aula é? É sobre os sistemas. Sim. Os sistemas de criação. Professor, e como é que eu vou saber fazer esse sistema se a minha propriedade não tem água disponível? Aí a gente vai falar sobre isso, a gente só está mostrando para vocês o sistema. E especificamente tanques-rede. Tanques-rede. Controle eficiente da população e da sanidade. Num tanque convencional, o ataque de predadores, sejam quais forem, podem reduzir o número de indivíduos da população, o que não acontece no tanque-rede. Já no tanque-rede, a fácil visualização permite mantê-los saudáveis e o controle da doença, ainda no princípio de uma profilaxia fácil de ser realizada. Por que não ocorre? Porque tanque-rede você só trabalha com adulto. Tanque-rede só trabalha com adultos, criações de adultos, não tem como atacar, tá? Volta lá o slide, tá rapidamente. Só para lembrar, porque eu falei, esse é aqui mesmo. Quando você vai fazer alevino, jovem, adulto e engorda, tem que tomar cuidado, é óbvio. A malha é diferente, sim, tá bom? As malhas são diferentes para não fugir, é isso. Mas ataque de animais não tem como aqui, ó. Predadores, porque é tudo tampado, fechado, perfeito. Só para fluir a água. Sim, sim. Perfeito. Facilidade de despesca, eu achei muito interessante isso. Ao contrário da despesca em um tanque convencional, no tanque rede é bastante simples. As boias vão subindo, ele vai virando, vai saindo. Já tá tudo preso, né? Eita, tá. Mão de obra, pequena. Porque você já vê quando você faz aqueles tanques, aí vem uma galera. Na época, fazer como é? A gente usava, é assim, lá faz muito frio, né? Aí os técnicos, os chefes, eles botavam aquele casacão de plástico que vinha até aqui, aí vinha um negócio assim. Você quer trançar. Acho que você tem que falar aqui na frente. Não. Porque senão os meninos não vão saber o que você tá falando. Gente, olha só. Na época do tio, que o tio fazia isso, aí tinha os tanques de peixe, né, na piscicultura lá. Aí os chefes usavam aqueles macacão. Um macacão que vinha até aqui, ele era redondo, aí tinha uma alça. Eles entravam no tanque e não se molhavam. A gente não. A gente andava com a roupa que tava mesmo. Aí descia no tanque e vinha puxando a rede. Puxando a rede até o outro lado. E aí, na metade ficava pesada, por causa dos bichos aí. Aí, quando tava na metade, as tilápias pulavam, era puf, puf.
Na época do frio, galera. Aí eu me lembrei de uma Cleide, né? Cleidineia. Cleide, sabe por quê? Ela falou assim, não, vamos lá. Tá chovendo, tem que tirar leite. Tá chovendo, tem que tirar o peixe. Tá chovendo. Mano, baixo de sol e chuva. Ah, hoje não Tem dá. que ser visto, tem que ser Ah, feito. hoje não dá, hoje eu estou com dor de cabeça. Quem é que vai botar a ração das galinhas? Não quero saber. Os animais estão lá. É verdade. Ai, vai lá! Eles vão! Tá friozinho? Vai pro tanque lá tirar o pescado. Não adianta. Aumenta a tela, meu diretor. Também não vou ficar pensando, vou ficar viajando. Mas sabe, aqui, ó, não tem muita mão de obra. Sim. Viu? Precisa de 6, 7 homens, dependendo da quantidade, para ir puxando. Já vai direitinho lá, o carro já tá E daqui já vai para dentro do foi. caminhão. Que, claro, que ali dentro tá cheio de quê? Caixa de isopor cheio de gelo. Que coisa, né? Aí não pensa. O bicho sai da água, cai no gelo, tem uma camada de gelo, vai jogando um pouquinho mais. Joga peixe, joga gelo. Aí vai ficando frio junto. Metabolismo vai... E diminuindo. Aí morre. pra gente comer. Basta levantar o de rede O criador até falou, que permaneça te cria pra comédia. uma lâmina de 30 centímetros e recolher o pescado com um pulsar. Olha lá. O pescado, bem como as pessoas, saem limpinhos, né? Não passa aquele estresse todo que você está detalhando aqui. Desvantagem: possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados em decorrência de fugas ou acidentes. Professora, mas não se falar agora que é fechado? Pode acontecer. No caminhão, dentro daquela grade, não. Mas na hora de você pegar e jogar no caminhão, aí cai, pode cair uma porção fora. O que acontece, Tatá, em relação a isso? Opa. É que, volta lá pra gente mostrar o caminhão. A fuga é daqui, tá, gente? É daqui, ó. Aqui. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. E meu, o que tem, professor? Caiu, cata e coloca. Tem que tomar cuidado, porque é um animal. Se você machucou e joga pro gelo, a carne vai apodrecendo. E é igual maçã, laranja, um podre vai disseminando, porque você vai ter viagem longa. Então não se cata. Aí fica para nós. Tá passando ali, dormindo? Janta. É igual porco. Você tá limpando o porco, né? Aí você vai fazendo, tira gordura, já vai fazendo óleo. Aí tá descarneando o porco, aí pega o fígado, corta, joga ali pra gente, vai comer, tá trabalhando, tá comendo muito tempo. Ai, é tão bom. Total dependência da ração de boa qualidade, adequada às exigências sim. nutricionais das espécies cultivadas. Sim. Vamos pra frente. Impacto potencial ao ambiente, podendo alterar a qualidade da água em decorrência de quê? Do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em quantidade superior. Você tem uma densidade de animais que estão ali naquele local produzindo, né? Eliminando. São aminas, é tudo nitrogenado, né? Produto nitrogenado, porque você jogou a ração. Nem toda a ração, vamos esclarecer isso, nem toda a ração que você utiliza ali, eles vão comer, isso vai fermentar. Sim. Vai ficar resíduos. As fezes, a urina, né? Os nitritos que eles vão formar ali. Mas, Tabita, isso tem tudo como amenizar, como os aguapés, tem tudo como amenizar quando você coloca aquela bomba para jogar água. Tem como amenizar esse processo aí. E também na hora que você retira todo o peixe, você pega essa água, você escolhe 2 formas. Reutilizar essa água para a agricultura, retira todo o resíduo, e uma coisa que é essencial, tem que jogar cal, deixar descansar, mas tem uma aula disso, tá? É uma aula que a gente fala sobre esses impactos, amenizar impacto. Qual o problema? Ó, investimento, custo. Aí o piscicultor desavisado, não vai ter isso não. Aí isso pode causar doenças. Sim. Vêm doenças fúngicas, de ictios, e aí acaba com... Aí qual é o problema? É que aí você vai ter que pegar e tampar tudo aquilo. Não presta mais, porque você vai ficar gastando muito com fungos, fungicidas, são caríssimos. Então tem a forma de prevenção. Além de você prevenir o ataque de doenças,
você não agride o ambiente. A gente vai ver isso aí. Então vamos lá, outra desvantagem é a possibilidade de causar problemas genéticos em populações silvestres, caso haja alguma fuga, tá? Vamos para a reprodução rapidinho aqui, porque a gente está com o tempo. Vimos que existem muitas vantagens nessa atividade, mas a piscicultura exige produtos conhecimentos técnicos para um bom manejo. A gente sempre tem falado isso aqui do bom manejo. Na fase reprodutiva da piscicultura, há a produção de alevinos, que são os filhotes, o qual exige escolha dos reprodutores e das matrizes. O ideal, neste caso, é que ambos sejam de culturas de culturas diferentes para evitar cruzamentos consanguíneos, tá certo? E esses cruzamentos consanguíneos vão permitir a variabilidade genética e a maior resistência desses animais. É importante selecionar as espécies cuja tecnologia de reprodução induzida já é denominada a fim de garantir a oferta regular desses alevinos. Eu vou deixar para comentar isso aqui depois, vai. Perfeito. A gente volta. Então vamos lá. Olha aí as gatas. É na fase da larvicultura e a alevinagem que os animais estão mais propensos às ameaças de agentes biológicos, químicos e físicos, que podem comprometer a atividade e a segurança do sistema de produção. Só um minuto, Tatá. Back. Volta. Deixa eu terminar aqui rapidão. Em geral, os reprodutores são selecionados a partir de animais provenientes dos viveiros de engorda. Todos os setores têm esse momento para eles chegarem e ganharem peso e serem comercializados aí, tá bom? Os machos têm maturação sexual no segundo ano de vida com aproximadamente 1,5 kg, tá? Já as fêmeas no terceiro ano com peso de 2 kg. Não é só nós, é nós. Verificou-se machos maduros ao final do primeiro ano de vida com aproximadamente 800 gramas e fêmeas no segundo com 2 quilos. Olha a diferença, né? Independente da alimentação dos reprodutores com ração, a utilização de forrageiros é muito importante para garantir que todas as exigências nutricionais sejam supridas, tá? Isso quando a gente está dando esse reforço, essa suplementação. No caso dos já treinados, é necessária a utilização de peixes forrageiros, como o cará e os lambaris. Em relação à reprodução artificial, depois o professor volta e comenta alguma coisa, tá bom? Tá bom. Um passo fundamental para o êxito da desova artificial é a triagem desses reprodutores, onde as fêmeas devem apresentar um abdômen abaulado, flacidez da região ventral e papila urogenital bem irrigada de sangue. O procedimento mais comum de indução é a aplicação de extrato de hipofisário de carpas de maneira similar ao utilizado para outras espécies, como o pacu e o tambaqui. Aí eles são estimulados e aí você vai fazer, né, essas injeções nas fêmeas, intervalo de 8 a 10 horas, respectivamente a 0,5 a 5 miligramas por quilo da fêmea. Os machos, em geral, recebem a aplicação única, simultaneamente da segunda aplicação das fêmeas. Os gametas podem ser extrusados, tá certo, professor? Certíssimo! Para fertilização a seco, após 130 a 270 horas, é muito tempo, né? Isso depois da segunda injeção. E aí, você vai ter, então, o período de latência, juntamente com a seleção de fêmeas, são fatores determinantes para que obtenha altas taxas de fertilidade. E aí, é só fazer essa extração aí, ó, como a gente está observando na imagem, retirando todos os ovos, observando como é que está sendo esse cuidado também para a contaminação aí, no caso da água, pela urina, tá bom? E é isso, vamos lá? Gente, então a gente tá falando aí, ó, falou sobre a questão dos tanques redes, vantagens e desvantagens, e aí falamos da reprodução natural e da artificial, e na revisão a gente reforça isso aí, né, prof? Então, galerinha, todo mundo aí de olhos abertos, já deixa seu material aí, sua canetinha, e daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, e tirar todas as dúvidas para realizar as nossas atividades. Tchau, até a próxima! Tchau!